Grace Hopper foi uma cientista da computação norte-americana e contra-almirante da Marinha dos Estados Unidos. Pioneira na área, ela foi uma das primeiras programadoras do computador Harvard Mark I e inventou o primeiro compilador para uma linguagem de programação de computador. Ela popularizou a ideia de linguagens de programação independentes de máquina, o que levou ao desenvolvimento do COBOL, uma das primeiras linguagens de programação modernas. Ela é creditada por popularizar o termo depuração, para consertar falhas do computador, inspirado por um inseto real, removido do computador que ela trabalhava na época. Devido à amplitude de suas realizações e sua posição naval, ela às vezes é chamada de a Incrível Grace. O contra-torpedeiro USS Hopper, da Marinha dos Estados Unidos, foi batizado em sua homenagem, assim como o supercomputador Cray XE6 Hopper, da NERSC, Centro Nacional de Pesquisa Energética e Computação Científica. No vídeo de hoje, nós vamos contar a história de Grace Hopper. Grace Hopper nasceu Grace Brewster Murray, a mais velha de 3 filhos. Seu pai era Walter Fletcher Murray, um executivo de seguros, e sua mãe era a talentosa matemática Mary Campbell Van Horn. O amor da mãe pela matemática passou para sua filha. Os pais de Grace acreditavam que ela e sua irmã deveriam ter uma educação da mesma qualidade do que seu irmão. Grace cresceu em atmosfera acadêmica. Seus pais garantiram que ela tivesse acesso a todos os livros que ela quisesse e fizeram tudo o que podiam para apoiar sua natureza curiosa. Em 1910, seu pai a segurou na janela uma noite para ver o cometa Halley, que ela achava que parecia maior do que a lua cheia. Ele previu para sua filha de 3 anos que ela viveria para ver o retorno do cometa 76 anos depois. Uma vez, sua mãe deixou Grace de 7 anos sozinha e voltou para descobrir que sua filha curiosa havia feito um tour pela casa deles, recolhido 7 relógios e desmontado todos eles. Grace começou desmontando apenas um relógio para investigar seu mecanismo. Então, ela entrou em pânico porque não sabia como montá-lo novamente. Tentando descobrir como montar um relógio, ela pegou outro relógio e o desmontou. E aí você já pode adivinhar o resto. Grace foi educada em 2 escolas particulares para meninas, a Graham School e a Shoemaker School, ambas na cidade de Nova York. Com a intenção de entrar no Vassar College em 1923, ela foi reprovada em um exame de latim e teve que esperar mais um ano. Ela passou o ano acadêmico na Hartford School, em Plainfield, New Jersey, e depois ingressou no Vassar College em 1924. Ela estudou matemática e física no Vassar College, graduando-se com um bacharelado em 1928. Depois de se formar, ela realizou pesquisas em matemática na Universidade de Yale. Grace gostou da academia e ganhou uma bolsa na Vassar para estudos posteriores. Em 1928, sua bolsa de estudos a levou a uma pós-graduação na Universidade de Yale, em New Haven, Connecticut. Em 1930, Grace Murray casou-se com Vincent Foster Hopper, um professor de inglês da New York University. Uma bolsa da Vassar College permitiu que ela estudasse na Universidade de Yale e, também em 1930, Yale concedeu-lhe o título de mestre. Em 1931, ela começou a lecionar matemática no Vassar College, como instrutora no departamento de matemática e continuou na equipe até 1943, tendo sido promovida nessa época a um cargo de professora associada. Hopper recebeu seu doutorado pela Universidade de Yale em 1934, com uma tese em Novos Tipos de Critérios de Irredutibilidade, que foi supervisionada por Royston Hoare. Hopper frequentou a Universidade de Nova York como Vassar Faculty Fellow em 1941. A Grande Depressão começou em 1928 e, em 1931, mais de 8 milhões de americanos estavam desempregados. A taxa de desemprego era de 16%. Os tempos eram difíceis. Por isso, em 1931, Grace Hopper teve o prazer de aceitar um trabalho como assistente de matemática no Vassar College. Ela deu uma nova abordagem aos cursos e incorporou ideias de outras disciplinas, como química. Sua nova abordagem foi recompensada com um aumento no número de alunos, fazendo cursos de matemática. Sobre essa época, Grace disse o seguinte: trouxe novos textos e, acima de tudo, novas aplicações. Comecei a ensinar um pouco de geometria não euclidiana, todas as coisas de Einstein eram novas e empolgantes, e foi divertido tentar trazê-las para os cursos. Ela continuou trabalhando na Vassar, onde uma série de promoções a levaram aos cargos de instrutora, professora assistente e, em 1941, professora associada. No entanto, no ano em que se tornou professora associada, os eventos fora da academia pioraram. Grace se separou de seu marido, eles se divorciaram em 1945 e Vincent se tornou professor de literatura na Universidade de Nova York. Morreu em 1976. Os Estados Unidos foram para a guerra.
Hopper queria ingressar no exército assim que os Estados Unidos entrassem na Segunda Guerra Mundial. Após o ataque do Japão a Pearl Harbor, em novembro de 1941, Hopper tentou se juntar ao exército. No entanto, aos 34 anos, ela era muito velha e não era pesada o suficiente para sua altura, dessa forma não conseguiu se alistar. E de qualquer forma, como professora de matemática, o seu trabalho era considerado essencial para o esforço de guerra. No entanto, ela estava determinada a se juntar à Marinha e, apesar de ter sido informada de que ela poderia servir melhor a seu país, permanecer em seu posto de professora no Vassar College, ela finalmente persuadiu a reserva naval a aceitá-la em 1943, e ela também persuadiu o Vassar College a conceder-lhe uma licença para sair. Ela estudou na Women's Midshipman School, em Northampton, Massachusetts, onde aos 37 anos morava em um quarto com recrutas muito mais jovens. O treinamento foi intencionalmente muito exigente. Esperava-se que os recrutas lidassem com condições adversas e situações de pressão. Hopper gostou enormemente da experiência. Ela alcançou o posto de treinamento mais alto, comandante de batalhão, e se formou em primeiro lugar em sua classe em junho de 1944. Após o treinamento inicial na Midshipman's School, após o qual ela foi comissionada como tenente, Hopper foi designada para o Bureau of Ordnance Computation Project dos Cruft Laboratories da Harvard University. Desde 1944, ela trabalhou com Howard Hathaway Aiken no computador Harvard Mark I. Após a graduação, a tenente Grace Hopper foi designada para o laboratório de computação do comandante Howard Aiken na Universidade de Harvard, em Cambridge, Massachusetts, a partir de 2 de julho de 1944. Aiken foi um pioneiro no projeto dos primeiros computadores eletrônicos de propósito geral. Hopper rapidamente conquistou o respeito de Aiken e dos outros membros de sua equipe, que trabalhavam no computador Harvard Mark I. O computador de 15,5 metros de comprimento foi ideia de Aiken e foi construído pela IBM. O Mark I era eletromecânico, o que significa que era movido a eletricidade, e realizava cálculos usando instruções de cartão perfurado e peças mecânicas móveis. Ele utilizou princípios de computação desenvolvidos pela primeira vez por Charles Babbage e Ada Lovelace, no início do século XIX. Em sua chegada ao laboratório Cruft, ela imediatamente encontrou o computador Mark I. Para ela era um dispositivo atraente, semelhante aos despertadores de sua juventude. Ela mal podia esperar para desmontá-lo e descobrir. Hopper se tornou a terceira pessoa a programar o Mark I. Aiken deu a ela como a primeira tarefa de programação assim que ela chegou a Harvard, que era para calcular os coeficientes da série arctan, arco tangente, para a próxima quinta-feira. O computador Mark I deu a possibilidade de realizar cálculos em um dia, que antes levavam um mês. Funcionou 24 horas por dia, 7 dias por semana. Seus operadores, incluindo Hopper, muitas vezes dormiam ao lado da máquina, consertando-a quando as coisas davam errado. O primeiro grande projeto de Hopper foi calcular as tabelas de artilharia necessárias para a Marinha apontar seus novos canhões com precisão, levando em consideração as condições como a velocidade do vento, o peso do projétil e a densidade do ar. Montar mesas de artilharia envolveu um grande número de cálculos, um trabalho ideal para um computador. Hopper aprendeu muito em Harvard, desenvolvendo sua expertise em computadores a um nível igualado por poucas outras pessoas. No final da guerra, Hopper estava trabalhando no computador Harvard Mark II. Foi nesta máquina que o primeiro bug de computador real foi encontrado, uma mariposa que causou curto-circuito em um dos 17.000 relés da máquina. Alguém removeu a mariposa, então o computador foi depurado, do inglês debugged. Hopper e seus colegas acharam hilário que eles foram os primeiros a literalmente depurar um computador. Em 1946, Hopper encerrou seu serviço ativo na Marinha, mas permaneceu como reservista de serviço. Ela renunciou ao cargo no Vassar College para que pudesse permanecer em Harvard, onde foi nomeada pesquisadora em Ciências da Engenharia e Física Aplicada no Laboratório de Computação. Ela continuou a trabalhar no Mark II e mais tarde no computador Mark III. Em 1949, Hopper ingressou na Eckert-Mauchly Computer Corporation como matemática sênior e lá trabalhou com John Eckert e John Mauchly no computador Univac. Ela projetou um compilador aprimorado enquanto trabalhava para a empresa e fez parte da equipe que desenvolveu o Flowmatic, o primeiro compilador de processamento de dados em inglês. Em 1952, ela tinha um compilador operacional. Ninguém acreditou nisso, disse ela. Eu tinha um compilador em execução e ninguém queria tocá-lo. Disseram-me que os computadores só podiam fazer aritmética. A razão de Hopper para projetar um compilador foi, ela escreveu mais tarde, porque ela era preguiçosa e esperava que a introdução de compiladores permitiria ao programador de computador voltar a ser um matemático, ou matemáticos poderem programar. Na verdade, pode parecer óbvio para nós hoje que esse seria o caminho a seguir para os computadores, mas foi uma ideia extremamente perspicaz de Hopper. Na verdade, pensando em como os computadores se desenvolveram,
particularmente com sistemas como matemática e o Maple disponíveis hoje, pode-se ver a visão notável que Hopper teve de como os computadores se tornariam uma ferramenta tão importante para os matemáticos. Os computadores precisavam de instruções escritas em código de máquina, o que é ainda mais difícil para um ser humano ler do que código de linguagem assembly. Hopper agora imaginava um computador que pudesse ser programado. O computador pegaria instruções escritas em uma linguagem amigável e as traduziria em código de máquina. Na ciência da computação, esse tradutor é chamado de compilador. Em 1952, Hopper e sua equipe inventaram o primeiro compilador do mundo, o sistema A0. O A0 vem antes do Flowmatic. O Flowmatic é o primeiro compilador de processamento de dados em inglês. Hopper tinha pedaços de código de máquina em uma fita magnética. Cada pedaço, chamado de subrotina, executava uma operação diferente. Ela deu a cada uma dessas subrotinas um número de telefone. Grace Hopper disse: "Tudo que eu tive que fazer foi anotar um conjunto de números de telefone e deixar o computador localizá-los na fita, trazê-los e fazer as inclusões. Este foi o primeiro compilador, chamado de A0. Em 1950, a Remington Rand Corporation adquiriu a Eckert-Moulkley Computer Corporation e mudou seu nome para a divisão Univac da Remington Rand. Hopper se tornou engenheira de sistemas e diretora de desenvolvimento de programação automática da divisão Univac, de Universal Automatic Computer, computador automático universal, que foi o primeiro computador comercial fabricado e comercializado nos Estados Unidos. Ela continuou seu trabalho com compiladores, publicando o seu primeiro artigo sobre o assunto em 1952. Hopper estava determinado a produzir uma linguagem de computador que se baseasse nas palavras em inglês, em vez de símbolos matemáticos, e pudesse ser usada em aplicações de negócios, como cálculo de folha de pagamento para grandes empresas. Ela desenvolveu então a linguagem B0. Em seu compilador A0, o A significava aritmética, o B agora representava negócios. Logo, B0 se tornou Flowmatic. Hopper e sua equipe desenvolveram essa nova linguagem de programação comercial nos anos de 1955 até 1959. As operações típicas do Flowmatic eram facilmente entendidas em inglês. Por exemplo, compare o número da peça A com o número da peça B. Se maior, ir para a operação 13. Se igual, ir para a operação 4. Caso contrário, vá para a operação 2. Leia, item B. Se o fim dos dados, ir para a operação 10. O Flowmatic permitiu que não especialistas vissem o que um programa estava realmente fazendo e tornou a linguagem mais fácil para novos programadores aprenderem. Ela então participou do trabalho para produzir especificações para uma linguagem comercial comum. Como o Flowmatic era a única linguagem de negócio existente naquela época, era inevitável que fornecesse as bases para a especificação da linguagem COBOL, Common Business Oriented Language, que acabou saindo em 1959. Ela tinha outro objetivo importante relacionado aos compiladores, a saber, que deveria haver padronização. Seu objetivo era que deveria haver uma padronização internacional de linguagens de computador, e ela defendeu fortemente os procedimentos de validação. Hopper nunca teve um único emprego ao mesmo tempo. Ela estava envolvida tanto com o mundo acadêmico quanto com a Marinha durante o tempo em que ocupou seus cargos na Remington Rand Corporation, a partir de 1955 na Sperry Corporation, que se fundiu naquele ano com a Remington Rand. Suas conexões com o mundo acadêmico eram muitas, às vezes visitando cargos como em 1959, quando era professora visitante na Moore School of Electrical Engineering, da Universidade da Pensilvânia. Ela foi consultora e conferencista da Reserva Naval dos Estados Unidos, até se aposentar em dezembro de 1966, quando já havia alcançado o posto de comandante. Em abril de 1959, cientistas da computação do governo e da indústria se reuniram e definiram as necessidades de uma nova linguagem de computação, a ser reconhecida como COBOL, Common Business Oriented Language. Grace Hopper era consultora técnica do comitê. O COBOL, baseado no Flowmatic e na linguagem Contran da IBM, tornou-se a linguagem de computador dominante para negócios no século XX. No ano 2000, cerca de 240 bilhões das 300 bilhões de linhas de código de computador já escritas foram escritas em COBOL. Embora a invenção de Hopper do primeiro compilador e sua parte na invenção do COBOL sejam frequentemente citadas como suas maiores realizações, há uma escola de pensamento de que sua maior contribuição para a computação foi na verdade na década de 70, no campo menos atraente da indústria de padrões gerais. Em 1967, a Marinha dos Estados Unidos solicitou que Hopper voltasse para a reserva no posto de comandante e trabalhasse no Pentágono, no condado de Arlington, Virgínia, para resolver o COBOL.
As versões do COBOL de diferentes empresas de computadores divergiram tanto que os programas executados em um computador não podiam mais ser executados em outros. Isso era totalmente contrário ao espírito do COBOL. Hopper foi responsável por reunir todas as vertentes incompatíveis do COBOL, para garantir que a linguagem permanecesse fiel a si mesma. Ela fez isso emitindo um certificador. Este era um programa que testava qualquer versão do COBOL e então certificava se era realmente compatível com todos os computadores. Ela também assumiu a responsabilidade pelos testes de padrões de componentes e sistemas de computador. Hoje, essas funções são desempenhadas pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia. A Marinha e Hopper não se separaram por muito tempo, pois, em agosto de 1967, ela foi chamada de volta ao serviço ativo na Marinha. Nessa época, ela tirou licença militar da Sperry Corporation e não voltou a esse trabalho, aposentando-se em 1971, quando atingiu 65 anos de idade. Seu retorno à Marinha deveria ser por um período de apenas 6 meses. A pedido de Norman Ring, então assistente especial do secretário da Marinha para processamento automático de dados, depois que 6 meses se passaram, suas ordens foram alteradas para dizer que seus serviços seriam necessários indefinidamente. Ela foi promovida a capitão em 1973 pelo almirante Elmo Zumwalt Jr., chefe de operações navais, e, em 1977, foi nomeada conselheira especial do Comando Naval de Automação de Dados, onde permaneceu até se aposentar. O serviço ativo na Marinha não impediu Hopper de manter cargos acadêmicos, e ela foi professora de Ciências Administrativas na George Washington University entre 1971 e 1978. Quando Hopper se aposentou da Marinha, em agosto de 1986, aos 80 anos, ela era a oficial mais velha na ativa dos Estados Unidos. Ela havia alcançado o posto de contra-almirante, sendo promovida ao posto de comodoro em uma cerimônia na Casa Branca, em dezembro de 1983, tornando-se então contra-almirante Hopper em 1985. Hopper recebeu a Medalha de Serviço Distinto de Defesa, o maior prêmio possível pelo Departamento de Defesa. Depois de uma carreira que envolveu muitos empregos em várias áreas diferentes, era de se esperar que ela ansiasse por uma aposentadoria tranquila. No entanto, esse não era seu estilo, e surpreendentemente, ela foi nomeada consultora sênior da Digital Equipment Corporation após se aposentar na Marinha, cargo que ocupou até 1990. Hopper ganhou um grande número de prêmios, muitos para listar aqui, incluindo a Legião do Mérito em 1973. Em 1969, a Data Processing Management Association instituiu um novo prêmio, o Prêmio Homem do Ano em Ciência da Computação, e seu primeiro vencedor foi a Grace Hopper. Em 1991, ela recebeu o maior prêmio de tecnologia da América, a Medalha Nacional de Tecnologia do presidente George Bush. A primeira mulher a receber o prêmio mais alto de tecnologia da América, o prêmio a reconhece como a pioneira da computação que passou meio século ajudando a manter os Estados Unidos na vanguarda da alta tecnologia. Ela foi eleita membro do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos em 1962, membro da Associação Americana para o Avanço da Ciência em 1963 e recebeu prêmios de realização da Sociedade das Mulheres Engenheiras em 1964 e do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos em 1968. Em 1970, ela recebeu o Prêmio Memorial Harry M. Good, uma medalha concedida pela ACM. Ela recebeu o prêmio da ACM por seu trabalho pioneiro e liderança no desenvolvimento de software de computador, por seu impacto e influência na profissão de computação e seus colegas e por seu trabalho pioneiro e liderança no desenvolvimento de conceitos importantes para compiladores, matemáticos e de negócios, e por contribuições para o desenvolvimento e aceitação da programa orientada para problemas em língua inglesa, e por seu excelente trabalho e esforços contínuos na educação e treinamento de homens e mulheres para carreiras em ciência da computação e processamento de dados. Ela se tornou a primeira mulher a ser eleita membro distinto da Sociedade Britânica de Computação em 1973, sendo a primeira americana eleita para esta honra. Hopper era uma personagem perspicaz, amigável, mas prática e agressiva, que inspirava grande lealdade e afeto nas equipes de pessoas que administrava. Rebelde de coração, ela era famosa por sua habilidade de fazer as coisas. Notoriamente, ela hasteava uma pequena bandeira do Jolly Roger em sua mesa, uma de suas frases notórias: "Se for uma boa ideia, vá em frente e faça. É muito mais fácil se desculpar do que obter permissão." A vida nem sempre foi fácil para ela. Em 1949, pouco depois de se tornar matemática sênior na Eckert-Mauchly, Hopper foi presa na Filadélfia por embriaguez e conduta desordeira. Depois de anos se esforçando por muitos resultados, no final dos anos 40 e no início dos anos 50, ela acabou se impondo à depressão, ao alcoolismo e a ameaças de suicídio.
Ela procurou tratamento para alcoolismo e se recuperou totalmente durante décadas. Um grande número de jovens cientistas da computação passou por suas equipes, aprendendo sobre programação com uma mestre programadora e mestre professora. Hopper disse: "A coisa mais importante que fiz, além de construir o compilador, foi treinar os jovens. Eles vêm até mim e dizem: 'Você acha que podemos fazer isso?' Eu digo: 'Experimente'. E eu os apoio." Hopper também inspirou um grande número de pessoas em palestras edificantes, que ela deu mais tarde na vida, sobre computação e sua carreira como cientista da computação. Como seu pai havia previsto em 1910, Grace Hopper viveu para ver o retorno do cometa Halley em 86. Coincidentemente, em 86 foi o ano em que ela finalmente se aposentou, aos 79 anos, da Marinha, onde era conhecida como Amazing Grace, a Incrível Grace. Ela nunca se aposentou totalmente da computação e trabalhou como consultora do setor até o fim da vida. Grace Hopper morreu durante o sono, aos 85 anos, de causas naturais, em 1º de janeiro de 92, em Berkeley, Califórnia. Embora ela tenha continuado a namorar homens após o divórcio em 45, ela nunca se casou novamente e não teve filhos. Ela foi enterrada com todas as honras militares no Cemitério Nacional de Arlington, Virgínia. Em 1997, a Marinha nomeou um novo destroyer, navio de guerra de mísseis guiados em sua homenagem, USS Hopper. Algumas frases de Grace Hopper. O bom dos padrões é que existem muitos deles pra gente escolher. Você não gerencia pessoas, você gerencia coisas. Pessoas são lideradas. Então, gostou da nossa história? Espero que tenha gostado. Não deixe de dar like no vídeo, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.